Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Benedita da Silva, do PT. Deputado Otávio Leite, deixei uma pergunta no último bloco. Há como se mensurar exatamente o papel da empregada doméstica numa casa de família, ou seja, trabalhar como empregada doméstica é exatamente igual como trabalhar numa empresa? Por exemplo, saber exatamente a hora extra de uma pessoa que fica o dia inteiro em sua casa, dorme inclusive no emprego. É fácil, é difícil, isso dificulta? Há uma expectativa, pelo menos de alguns setores, que possa haver uma demissão por conta dos novos tributos que serão cobrados. Qual é a sua opinião, deputado? Em primeiro lugar, eu quero registrar que votei sim a essa proposta, consciente de ser uma medida justa, necessária e dia muito devida a milhares de brasileiros que trabalham em lares. São 94 milhões os brasileiros que têm carteira assinada no Brasil, população economicamente ativa. Nós temos, destes, 6 milhões que trabalham em lares, são empregados domésticos. A grande maioria mulheres, há um percentual menor de homens. Mas ainda assim, a informalidade é muito grande. Há milhares que são trabalhadores e não recebem os seus direitos. Até então não recebiam uma mixaria muito às vezes menor do que o salário mínimo. Mas é um processo de conquistas da sociedade. Agora, com essa PEC, toda a regra de CLT, todos os aspectos específicos que um trabalhador tem direito, todos os hora extra, seguro-desemprego, férias, etc., tudo isso agora tem que ser cumprido e passa a ser um direito do trabalhador doméstico. Perfeito. O problema é como nós vamos realmente não só garantir esses empregos, como até ampliar esse mercado de trabalho. Por que não? A figura da pessoa que auxilia uma família é muito necessária em muitos casos, numa vida moderna em que homem e mulher trabalham, tem crianças, etc. e tal. Então você pode absorver muita mão de obra. O que eu tenho defendido, aliás, há um consenso que é preciso aliviar a carga tributária, o bolso da família. Família não é empresa. Empresa visa o lucro. A família tem um orçamento que é ali consolidado, específico. Ele pode ter uma melhoria ali e acolá, mas com a nova PEC, novas responsabilidades e novos gastos terão. Como aliviar, então, o bolso da classe média que tem uma empregada? Só para fechar. E para reduzir esse impacto, digamos... Há 3 mecanismos específicos. O INSS, que vai ter que recolher o empregador, 12%. Pode baixar para 8%. É o que o governo está propondo. Essa é a proposta, inclusive, do senador Romero Jucá. FGTS, 8% tem que recolher. Baixar para 4% é pouco ainda. Eu acho que tem que ser um mix. Tem que entrar um imposto de renda. 26 milhões de brasileiros declararam imposto de renda. Destes, nós temos 11 milhões que pagam imposto de renda e efetivamente pagam mais até. Os outros até têm uma devolução, mas também pagaram. Então, todos esses 26 milhões de brasileiros que declaram imposto de renda são potenciais empregadores. Se você diminui um pedaço do imposto de renda ali, você tem tranquilamente todos os direitos laborais. Na verdade, você teria a redução de um percentual, 30%. Digamos, eu gastei uma proposta do senhor, me parece, um projeto reduzindo em 30%, 30% do valor pago com as empregadas domésticas do imposto de renda, é isso? Em síntese, eu gastei, digamos, ao ano, 20 mil reais com o empregado doméstico. Eu poderia abater 30% disso, ou seja, 6 mil reais no meu imposto de renda. É absolutamente viável e nós estamos tirando do primo rico, que é o governo federal, que é a União, certo? Quando você tira do INSS, você está tirando de aposentado. FGTS está tirando do fundo que financia a habitação popular. Por que não tirar do governo federal? Deputada Benedita da Silva, a senhora acha que é importante reduzir esse impacto no bolso da classe média que tem as empregadas domésticas em suas casas? Ou seja, é necessário que se faça algum tipo de medida para arrefecer esse impacto inicial causado pela mudança da lei em relação às empregadas domésticas? Eu acho sim que nós temos que ter um super simples, e é isso que o governo está cuidando, e está cuidando assim com muito, mas muito interesse. Até porque esse projeto tramitou na casa e, é claro, teve o apoio tanto da Câmara quanto do Senado, porque também teve um alto entendimento com o governo que desde o início
ele montou com planejamento, fazenda, previdência, trabalho e o Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial, um núcleo para discutir durante o período em que tramitava na Câmara e no Senado como o governo agiria após a promulgação da PEC. É o que o governo está fazendo, até porque quando se reconhece uma categoria, você tem que reconhecer também a outra, que é o do empregador. Então, como não é uma empresa, evidentemente, e também não pode estar tudo como a CLT, o governo está fazendo os seus ajustes para mandar a sua mensagem. Mensagem essa que vai trazer também outras responsabilidades para o governo. Tem um ponto polêmico, deputada Benedita da Silva, em relação à demissão. De garantia, 40% de multa no caso do fundo de garantia, no caso de demissão. Essa questão é polêmica, a oposição é contra, e o governo parece que vai manter isso também para as domésticas. Até porque é inconstitucional, você não pode mudar o fundo de garantias por tempo de serviço, nós legisladores, passarmos... Eu acho então que deve ser mantido os 40%. Claro, nós acabamos de promulgar exatamente isso, então cabe agora ao governo, que nós estamos chamando para nós matéria que, na minha avaliação, é do meu entendimento, não sei do Congresso como um todo, que nós fizemos a nossa parte como legislador. Agora, cabe ao governo fazer o gesto dele. Então, eu não quero pressionar o governo, pelo contrário, o governo mesmo já se colocou de que ele tem pressa nessa matéria. Então, eu estou pedindo ao governo que, o mais rápido possível, mande para nós votarmos. Deputado como aliviar o empregador. O senhor tem alguma oposição divergente Não, em relação ao fundo de garantia? A manutenção da multa, ela tem que prosseguir, certo? Porque, de alguma forma, é um ingrediente a mais. O percentual de 40%, nós estamos advogando que ele seja diminuído, para que as famílias tenham mais condições de arcar para valer com isso. Do contrário, nós vamos ter que ter, em cada família, a abertura imediatamente de uma conta poupança. Agora, se o governo abrir mão do imposto de renda, um pedaço do imposto de renda, eu acho que aí dá um lastro muito grande para que isso tudo seja resolvido. É uma negociação, é uma balança que tem que pesar a capacidade das famílias de arcarem com esses ônus e, ao mesmo tempo, assegurar todos os direitos das domésticas. Ok, vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação dos deputados Otávio Leite, do PSDB, e Benedita da Silva, do PT.